Boa noite, o Roda Viva de hoje vai falar de sexo. Um tema que em pleno século XXI ainda é tabu. Nas ruas, nas famílias, na sociedade e até na medicina. As coisas do sexo ainda são tratadas em voz baixa e ai de quem confessar publicamente que tem um problema nessa área. Para conversar abertamente conosco, trouxemos a doutora Carmita Ábido, médica psiquiatra e especialista em medicina sexual. Carmita tornou-se doutora na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde hoje coordena os cursos de graduação e pós-graduação em sexualidade humana. A doutora Carmita se define como viciada em pesquisa e coordenou inúmeros estudos sobre o comportamento sexual dos brasileiros e das brasileiras. Além disso, fundou e comanda o Prosex do Hospital das Clínicas de São Paulo, um grupo que oferece serviços de orientação, prevenção e assistência a quem precisa de ajuda para resolver problemas sexuais. Carmita publicou 8 livros, o último deles relacionando disfunções sexuais e a depressão. Para conversar com a doutora Carmita, estão comigo a jornalista Cíntia de Almeida, consultora editorial para o projeto da Editora Abril de Estudos do Comportamento Feminino. Ivan Martins, editor executivo da revista Época, o psiquiatra e comunicador Jairo Bauer, um dos autores do Guia dos Curiosos sobre Sexo, e está comigo também um dos titulares do Roda Viva, Paulo Moreira Leite. O nosso cartunista Paulo Caruso, excepcionalmente, hoje não participa do programa. E aí, Carmita, eu começo agradecendo, muito obrigado pela sua presença aqui nos Estúdios da Cultura. E os assuntos que envolvem sexo ainda são tratados de maneira pouco natural na nossa sociedade. Você coordenou, como eu já disse, várias pesquisas, inclusive a maior delas, a Mosaico, que 2 anos atrás ouviu mais de 8 mil homens e mulheres, foi isso? Mais de 8 mil brasileiros e brasileiras. Em 10 capitais brasileiras. Eu gostaria de saber o que essas pesquisas mostram sobre esse tabu. Existe mais espaço para o diálogo nas famílias, nas escolas, entre os casais, ou o sexo ainda vai ser um assunto semi-proibido por muito tempo? Aliás, em que percentagem você duvida dessa pesquisa? Porque as pessoas mentem muito quando falam de sexo, não é? Nós procuramos, quando fazemos essas pesquisas, esses estudos populacionais, usar uma metodologia que dificulta um pouco ou inibe um pouco a necessidade de mentir, porque são questionários anônimos, autorresponsivos, nós criamos um ambiente de privacidade para que as pessoas nas ruas, nas praças, nos shoppings, nas praias, possam estar de forma descontraída respondendo e como não vão assinar aquele questionário, não tem por que mentir, né? Mas mesmo assim existe, sem dúvida, uma pontinha de necessidade de contar uma certa vantagem, a gente sabe disso, e nesse sentido fazemos perguntas cruzadas, uma lá em cima, outra lá no final do questionário, para avaliar se a resposta vai ser a mesma. Isso no intuito de, academicamente, oferecer a resposta a mais próxima possível daquilo que a gente pode chamar a realidade da vida sexual do nosso país. Acredito ter chegado perto, mas concordo com você que, como é mesmo, né, nem se eu tivesse ali no quarto com as pessoas, porque eu já seria um fator modificador e aí eu não saberia como é que é quando eles estivessem sem mim lá dentro. Você acredita que mesmo sozinhas as pessoas, por exemplo, na internet, elas ainda são capazes de inventar uma vida sexual para si mesmas? Sem dúvida, é um estímulo muito grande, né? Estar diante de um interlocutor que de alguma forma vai estar se comunicando. Eu começo às vezes até com uma vontade muito grande de ser verdadeiro e daqui a pouco eu me pego contando vantagem, porque o lado de lá um pouco solicita e ninguém quer ficar feio na fotografia, então começa a se falar ou se teclar mais do que de fato acontece. Isso sem contar, e é importante,
nós lembrarmos disso, aqueles que absolutamente não são nada do que se dizem, né? E que criam personagens para estar se comunicando sexualmente do outro lado com alguém que acredita muitas vezes e que isso leva a casos de profundo mal-estar, quando não a casos muito sérios, como por exemplo as questões de pedofilia ou aqueles encontros marcados com pessoas que são delinquentes, que acabam se aproveitando dessa fragilidade de alguns que só conseguem mesmo ter relacionamento, entre aspas, sexual através da internet, né? E acabam marcando encontros, e aí nós sabemos, esse é um grande problema a ser enfrentado e cada vez mais complicado, especialmente em nosso país, né? Quem a senhora acha que tem mais dificuldade para falar sobre sexo? É homem ou mulher? Os homens, sem sombra de dúvida, né? As mulheres falam. Agora, se você me perguntar, elas falam exatamente a verdade, do que acontece com elas, né? Elas têm menos pudor em falar das suas fragilidades, porque, na verdade, a facilidade da mulher para buscar ajuda em todos os campos, né? Porque a mulher está mais acostumada a sofrer, é isso? Não, ela é mais espontânea, ela vai mais ao médico, por exemplo, ela vai mais ao terapeuta, ela procura mais orientação. Então, ela acaba naturalmente falando da sua problemática, porque ela quer resolver. E um pouco também, ela não tem, como homem, a ideia de que o sexo vai acontecer de uma forma satisfatória ou não, dependendo da performance dele. Ele considera que ele é o responsável, né? Então, se não foi bom o sexo, ele toma para si, muitas vezes, a responsabilidade. Ele toma para si a responsabilidade da mulher ter orgasmo, né? E muitas vezes ele não consegue terminar o ato sexual, fica ali tentando aguardá-la até que ela diga que agora sim podemos terminar, né? Carmita, desculpe. Pois não. Você costuma dizer, ainda, enfim, complementando a pergunta do Paulo, que as mulheres não estariam mais satisfeitas, mas apenas mais à vontade para falar sobre as suas insatisfações. É sobre isso que eu queria saber. Realmente nós não evoluímos, nós estamos apenas com maior facilidade para expressar a nossa insatisfação, ou seja, ao longo de todos os tempos que você vem estudando o tema, você não vê uma evolução no índice de satisfação sexual da mulher brasileira? Nós estamos passando por um momento muito interessante. Eu considero que estamos caminhando para a mulher ganhar uma identidade sexual própria dela mesma, desvinculada daquilo que ela considera que o homem espera dela, né? Então, hoje a mulher começa a buscar entender a sua própria sexualidade. Durante muito tempo ela precisou ter o orgasmo, ela tinha que em relação ao sexo. Hoje ela começa a se preocupar com quais são suas dificuldades verdadeiramente e se permitir não estar bem e procurar entender por que não está. Porque questões de comunicação com o parceiro, interação afetiva. Deixa eu entrar aí um pedacinho, aproveitando isso. Você falou assim que ela tinha que ter orgasmo, tinha que ter orgasmo. Essa é uma grande curiosidade minha. O sexo, se não tivesse não oferecesse o prazer que oferece, o que é isso? É uma armadilha da natureza para a gente se reproduzir? Porque se a gente não tivesse prazer, a gente não ia transar, é isso ou não? Eu digo a você que cada vez mais nós estudamos por que as pessoas fazem sexo, e hoje sabemos que muitas mulheres fazem apenas pela necessidade de ter um contato mais íntimo, estar mais próximo do seu parceiro, até ter dele um momento de exclusividade, de estar ali ele com ela, no sentido de poderem viver algo a dois mais intenso. Não necessariamente a mulher tem orgasmo em todas as relações e não necessariamente ela se cobra isso. Então, nós pouco a pouco estamos desvendando que existem mulheres que iniciam o ato sexual sem desejo e acabam tendo desejo ao longo do ato sexual, pela própria estimulação que acontece no ato, e terminam sem o orgasmo, mas saem satisfeitas. Isso é possível? É possível ter uma relação sexual sem orgasmo e pode ser considerada satisfatória? Para o homem é muito raro um homem que termine um ato sexual sem ejaculação e orgasmo, que são duas situações diferentes, né?
embora na maioria das vezes concomitantes, o homem não considera que terminou o ato, se ele não ejacula e tem aquela descarga de prazer que é, enfim, em poucas palavras, o orgasmo. Mas, Carmita, aí eu entro outra vez. Então, é uma tramóia da natureza para conseguir ter a sua reprodução e a vida que continua. Quer dizer, por quê? Se não existe o prazer, para que a gente vai ter aquele trabalho, não é verdade? Não existe o prazer sexual, né? Mas existiria o prazer afetivo, o prazer da intimidade, o prazer do encontro físico, que para a mulher muitas vezes é suficiente. Especialmente em determinadas circunstâncias. Imagine uma mulher, por exemplo, que está no final da sua gestação. Ela não está preocupada em ter orgasmo, ela está preocupada com o seu corpo, com o seu bebê, com uma série de outras questões, e aquela proximidade com o parceiro, por outro lado, é muito importante. Se ele deseja estar com ela, apesar de toda essa questão da barrigona, do corpo disforme, daquela situação de não ter uma posição boa para fazer sexo, ela se sente muito bem aquinhoada, ela se sente muito querida pelo seu parceiro, e isso para ela é uma situação de prazer muito grande. Agora, não digo que isso é a única coisa que a mulher busca no sexo, hein? Por favor, não é isso. Pois não. Você está falando, e as perguntas vão nessa direção, sobre a complexidade e as dificuldades do sexo feminino. Sim. Você tem estudado isso há anos. Os homens são tão simples ainda, ou parecem ainda tão simples quanto pareciam 30 ou 40 anos atrás? Carmita, posso colar uma pergunta na do Ivan, que é a seguinte: e nas gerações mais novas, você percebe que tem uma aproximação, uma facilidade maior das mulheres, das meninas, das garotas se colocarem, enfim, em relação à sexualidade, ao seu prazer, até mais próxima, de uma forma mais próxima à dos meninos, a dos garotos? Eu vou juntar as duas perguntas e vou dizer que os meninos vêm cada vez mais se sentindo oprimidos pela necessidade de desempenho, né? Então, eles têm que rapidamente ter uma ereção e realizar um sexo por um desempenho bom. E as garotas rapidamente têm que estar disponíveis, né? Porque um primeiro encontro já pode ser definitivo para o relacionamento, né? E nenhum dos dois às vezes está preparado, nenhum dos dois às vezes está suficientemente à vontade para esse primeiro encontro que já vai ser sexual. Então, por vezes ele falha, e para garantir não falhar, ele começa a se proteger com o uso de medicamentos. E ela, cada vez mais, busca estar à vontade e se tornar não tão exigente com a lubrificação, com o relaxamento, e às vezes vai mesmo para um ato sexual sem o desejo estar suficientemente deflagrado. O que a gente observa é que a mulher jovem, ela tem um desejo mais preservado do que a mulher que entra na menopausa e que acaba, então, entrando depois na pós-menopausa, por conta não só da questão hormonal, que muda completamente, mas também da sociedade e da cultura, que vê na mulher mais jovem uma mulher sexualizada e que ainda nos dias de hoje, isso está mudando, que bom, né? Ver numa mulher mais velha uma senhora que já deveria estar sexualmente resolvida, satisfeita, né? Então, o que a gente tem... Mas ele perguntou sobre os homens. O que mudou para os homens? Então, o que eu estou querendo dizer é que, de repente, o homem mais velho, ele continua sendo exigido do ponto de vista cultural, social, como um macho que faz sexo. Bom, então o Viagra é realmente a grande invenção do século? Sim, eu diria que do ponto de vista da sexualidade, até hoje não surgiu nada tão revolucionário quanto os inibidores da fosfodiesterase 5, que são esses medicamentos que produzem ereção, e o primeiro deles foi, então, a sildenafila, né? Cujo nome... eu citei aqui porque virou... Eu não estou pensando em farmacêutico. Eu queria perguntar uma coisa relacionada aos... Eu volto já já. Eu volto já já. Erétis, né? Que algumas pesquisas que a senhora coordenou foram patrocinadas por laboratórios que fabricam esses remédios. Sim. Até que ponto que vamos dizer assim, essa questão da indústria química está influenciando um pouco o debate sobre a sexualidade, facilita que as pessoas... Porque, vamos dizer assim, sexo é uma coisa assim tão boa que você pode sempre dizer que você está precisando de mais, né? Vamos dizer assim, mais é sempre bom, certo? É uma coisa que as pessoas não vão dizer menos, né? Bem,
Aí, até que ponto esse interesse na indústria química não está motivando e dirigindo um pouco a nossa discussão? Porque, por exemplo, olhando os resultados de algumas pesquisas, assim, todo mundo queria mais, mas todo mundo se dissatisfeito. Sim. Ou seja, eu funciono pra caramba, mas se puder vir, como é que... Eu sei, mas aí toma um remedinho, toma uma pílula azul, toma uma pílula dourada. Como é que é? Até que ponto que a nossa discussão está sendo motivada pela indústria? Eu digo a você o seguinte, nós temos que pensar em termos mundiais, não em termos de Brasil. Se as pesquisas aqui no Brasil tivessem resultados diferentes, por exemplo, daquilo que acontece em outros países, eu diria a você, bom, estamos supervalorizando esse aspecto e a indústria está fomentando tudo isso. Mas o que a gente acaba vendo é que o brasileiro que é tão famoso e tão decantado a nossa sexualidade, acaba tendo as mesmas dificuldades e os mesmos bloqueios e também as mesmas vantagens de outros povos, nada diferente. Até essa diferença entre o que de fato faz, né, e que avaliação faz do enorme que? Essa diferença. É muito grande. Que não tem, né? Não tem. Ele está satisfeito. Por que ele está satisfeito, né? E você vai me perguntar, mas como? Isso fica, o resultado não é tão bom e na hora de se avaliar é um ufanismo na autoavaliação. Esse é, de fato, o ponto que nos faz ser um povo tão reconhecidamente bem resolvido. Nós bem resolvidos, é mais isso? que os outros, é isso? Não, nós falamos muito mais facilmente, muito mais tranquilamente sobre E mentimos sexo. também. Somos mais Quando a sua otimistas. pesquisa, a gente mente. Mentimos. Autogenerosos. Né? Não, a gente mente, porque Mentimos. os homens transam muito menos do que dizem, não é isso ou não? Então, eu diria a Falham você muito que mais. transam muito menos do que comentam no botequim, não do que eles comentam no consultório. Mas, Então, por exemplo, tem um dado aqui que me chamou a atenção assim. No Rio, os homens afirmam transar 3,3 vezes por semana, né, que dá quase um dia sim, um dia não, e gostariam de transar quase 8. isso. Pô, mas mais As mulheres estão no 2,3, né? Aliás, tem um problema estatístico, né? Eu Tem um conto pra problema- você. Tem um problema estatístico, Não, né? não tem um problema estatístico, não. Tem um preconceito embutido Não, aí. não tem. Porque o homem pode transar com homem. Eu quero Tá falar bom, não, sobre mas a mulher também transa com homossexualidade. mulher também, ora. Então não tem. Existe até uma questão assim, que eu já vi em vou matéria. explicar Não, esse mas a senhora dado. acredita nisso? A minha Vai. pergunta é, a senhora acredita nisso? Que eles gostariam de que transar eles falam 8 que vezes por todo mundo semana. gostaria de transar mais na vida. Eu acho que, né, estamos de pensar. acordo. Quando essa Nunca- pesquisa é- nunca é demais. Agora, A- quando o cara declara 3,3, a senhora acredita? Nessa Acredito, média porque nacional? nós estamos colocando aí tanto casais homo como heterossexuais, tanto jovens. A pesquisa, a idade média padrão dessa pesquisa foi 34 anos. Então, casais que tinham uma idade bastante jovem, não estamos falando de casais de 60 anos de idade. Acredito também porque 3,3 é a média, não significa que todo brasileiro faz sexo 3 vezes por semana. E também que eles gostariam de fazer 8, até 16 vezes eles gostariam certeza, de fazer, com certeza. se tivessem um bom desempenho, né? Agora, por que as mulheres fazem menos? Primeiro, esse fator, os casais homossexuais masculinos transam muito mais do que os casais homossexuais femininos. Homens, né, que estão se relacionando com mulheres fazem menos sexo do que homens que se relacionam com homens. A pesquisa, inclusive, aponta esse dado. Depois, também, as mulheres param de fazer sexo numa faixa etária mais jovem do que a dos homens. Os homens continuam fazendo sexo com outras mulheres. Então, a média masculina acaba dando mais alta. Eu, aliás, a título de brincadeira, nas minhas aulas, muitas vezes eu faço uma autocrítica e eu aponto uma série de dados dessas pesquisas que dão motivo para a gente pensar que os dados estão errados. Mas aí, uma análise mais aprofundada, cruzando homossexuais com heterossexuais, casais jovens com casais mais velhos, acaba mostrando que não seria, acredito que um pouquinho, né, se exagerou na hora de preencher o questionário, mas não que não seja assim, e exista algo tão distante desta média entre nós brasileiros. Numa pesquisa que a senhora, acho que tem nesse livro aqui, a diferença de homossexualismo entre homens e mulheres é muito grande. O número de homens que se declaram homossexuais é muito maior do que o número de mulheres que se declaram homossexuais. A senhora acha que isso é realidade? Ou a senhora acha que isso também tem um fator cultural, que a mulher continua tendo mais dificuldade de falar da sua sexualidade em geral, e ainda mais para falar isso? Como é que a gente pode atribuir isso? Porque é uma diferença grande aqui. Deixa eu juntar no assunto homossexualidade,
Por que, diante de todas as evidências, diante do que aparentemente é uma liberação na exposição, na colocação da própria sexualidade, por que ainda saem jovens arrebentando homossexuais ou quem aparenta ser homossexual? Por que continuam esse preconceito de uma forma agressiva e no que a medicina sexual poderia ajudar nisso? Bom, vamos começar respondendo pelo final da sua pergunta. A medicina hoje, não é hoje, desde os anos 80 nos Estados Unidos e desde o início dos anos 90 pela Organização Mundial de Saúde, não fala mais em homossexualismo, né? Nós falamos em homossexualidade, porque ismo significa doença. E desde então, do início dos anos 90, a Organização Mundial de Saúde considera que as pessoas podem ser hétero, homo ou bissexuais. Isso é uma característica e que não se constitui em doença, é a orientação sexual de cada um. Que existem mais homens, e não é no Brasil, mas em todo o mundo, que se declaram homossexuais do que mulheres, sim. Agora, os índices dessa pesquisa de 2002, quando eu repito, em 2008, numa outra pesquisa, o Mosaico Brasil, eu começo a perceber uma tendência de mais mulheres se manterem em relacionamento com mulheres de forma exclusiva. Então, ou estão se declarando mais, mas não porque estavam escondendo. Para o indivíduo chegar à conclusão se ele é homo, hétero ou bissexual, isto é um processo. Por vezes, aos 18 anos, o garoto já tem uma boa ideia sobre isso. Por vezes ele precisa chegar aos 25, aos 30, por vezes ele se casa, tem filhos, porque ele não está ainda entendendo o que está acontecendo com ele e de repente ele percebe que não é nada daquilo e aí já tem um encaminhamento na vida que vai ter que ser administrado, visto que ele quer viver a sua homossexualidade, por exemplo. E por vezes ele foge do preconceito, do medo de não arrumar trabalho, de ser marginalizado, de ser agredido. Isso é fundamental. Sim, tem. Sem dúvida que tem, e ainda existe, por incrível que pareça, essas situações que a gente tem vivido nos dias de hoje, que têm sido noticiadas, né, de pessoas que não se conformam, né, com as diferenças, não aceitam aquilo que não é igual a si e têm atitudes completamente descabidas no sentido de agredir algo que está intrínseco dentro de nós. Todos nós temos uma homossexualidade, uma bissexualidade, uma heterossexualidade que vai ser mais dirigida para cá ou para lá. Eu não diria que eu vou adotar um conceito da psicanálise de forma tão profunda que diz que você não aceita no outro exatamente aquilo que em você não quer aceitar, mas eu diria que o diferente incomoda e faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis e aí agridam como quem quer aniquilar aquela diferença com a qual eu não sei lidar. Né? Você já lidou com homófobos assim, pessoalmente no consultório? Que tipo de cabeça? O que passa pela cabeça de um sujeito que sai na rua e bate e agride um homossexual, um suposto homossexual? Então, essas pessoas geralmente elas têm uma série de outros preconceitos também, outras ideias a respeito de outros temas que não só sexualidade, por se exemplo, colocam de forma muito fechada em relação ao que é certo e o que é errado, tem uma posição frente à vida de o branco e preto, o cinza e as outras nuances não existem. Ou você está daqui, ou você está comigo, ou você está contra mim. Né? Isso é uma patologia? Não, é uma característica de personalidade que pode acabar se tornando um problema muito sério, na medida em que o indivíduo se coloca, às vezes, sem controle, né? E seria bom ser mais flexível, né? Seria interessante esse indivíduo, por exemplo, fazer uma terapia. Muitos deles vão buscar no sentido de flexibilizar um pouco mais, de se tornar menos rígido com eles mesmos, porque, na verdade, para carregar essa situação de ou é preto ou é branco, a pessoa... Ele não suporta o preto, ou ele não suporta o branco, ele não suporta ver. Quer dizer, aquilo para ele já é insuportável. É Acho verdade. que a possibilidade da diferença, né, talvez, né, que chame tanta atenção. Nesse sentido, por exemplo,
Carmita foi minha professora e mestra na faculdade, assim, Lá quase na tudo que eu sei de sexo eu aprendi com a Carmita. O resto foi na prática. O resto foi na prática. Quase tudo. Né? Professora! Carmita, você acha que nesse sentido, e colando ali na pergunta do Ivan de novo, assim, por exemplo, uma pena alternativa para alguém que é condenado por um crime de homofobia, por exemplo, prestar um serviço comunitário em que a pessoa tem que entrar em contato com essas diferenças, com a possibilidade de trabalhar com essas diferenças, você acha isso perigoso para a sociedade ou você acha que isso pode ajudar essa pessoa a se entender melhor? Olha, eu acredito que se for uma pena, talvez seja visto como um castigo, eu ter que viver do lado dessas pessoas e com essas pessoas, e isso vai ser muito... assim, polêmico, né? imponderável, né? Não sei o que poderia acontecer. Eu sugiro que quem vive isso de uma forma, às vezes até não declarada, e não são poucos, né? Que se disponha de livre-arbítrio a conversar com homossexuais, a conviver um pouco, a entender que, na verdade, essas diferenças, elas não podem ser levadas como uma questão que o indivíduo escolhe ser do jeito que ele é. Quanta gente não gosta de outras pessoas, por exemplo, não aceita um negro, não aceita uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor, não, tudo isso como se a pessoa pudesse fazer escolhas na vida sobre tudo aquilo que ela vai ser ou que ela vai transparecer. Agora, longe de mim colocar que a homossexualidade é uma coisa menor. É uma coisa menor em termos de prevalência, né? E daí é que, ao longo da história da humanidade, nós sempre temos que o que é minoria sempre acaba tendo que se colocar, se impor. Eu diria... Peraí, gente, eu vou ter que acabar esse bloco, a gente já volta. Tá bom. Eu gostaria só de terminar aqui. A gente está falando de sexo porque é um assunto de sempre, mas existe um mal que é considerado o mal do século, agora já estou confusa, não sei se é desse século ou do anterior, ou se perpetua, que dizem que o mal do século é a depressão. A gente está falando de sexo, imaginando em toda a potência, inclusive na sua problemática. A depressão está fazendo o que com a sexualidade? A depressão geralmente diminui o interesse sexual e leva a pessoa a ficar desinteressada de sexo. Geralmente eu digo porque há casos mais raros em que a depressão exacerba a necessidade sexual como uma forma de defesa contra essa situação. E os medicamentos antidepressivos também geralmente provocam a diminuição da libido. Então é um paradoxo, assim, para se libertar enfim, para viver melhor, você acaba tendo que abrir mão de uma satisfação sexual maior. Mas, ao mesmo tempo, o desejo aumenta, você acabou de dizer isso, que na depressão você vai tentar compensar com sexo, é isso? Uma minoria, a maioria desinteressa-se de sexo. Eu gostaria de explicar bem essa situação dos medicamentos, porque quem está deprimido, e quanto mais grave a depressão, mais séria, mais essa questão do desejo está inibido e mais essa pessoa precisa ser tratada, porque existe às vezes até risco de suicídio e se não se trata para não complicar a libido, acaba agravando a depressão. Então eu diria que é fundamental que, diante de um quadro de depressão, a pessoa se trate mesmo em detrimento da sua sexualidade. Até porque o sexo não vai ficar bom se ela continuar deprimida. Ela precisa tomar o medicamento, mesmo que ele iniba a sexualidade, para que ela possa depois voltar a fazer sexo de qualidade, com desejo. E além disso, não é só o medicamento, ela precisaria também ser acompanhada de uma psicoterapia. Esse é o tratamento que eu considero padrão ouro para uma depressão, que ela faça o tratamento psicoterápico acompanhando o medicamentoso. E entender que o medicamento melhora o desejo em geral e colabora um pouco com o sexo, embora esteja retardando o orgasmo, inibindo um pouco a libido no momento, na vigência do uso da medicação. Mas uma vez superada a depressão, retirado o medicamento, o desejo vai voltar.
E também acrescentar que, pouco a pouco, esse problema preocupou os pesquisadores. Pesquisadores estão cada vez mais trazendo medicamentos que não inibem a sexualidade. Já tem uma nova geração. Peraí, gente, eu preciso terminar aqui, tá? Posso? Você terminou a sua resposta? Não, é que sexo vai, né? A gente vai aqui. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com a sexóloga Carmita Ábido. Nós voltamos logo depois do intervalo. Até já. De volta para mais um bloco do Roda Viva com a sexóloga Carmita Ábido. Ô Carmita, você viu que tem um filme brasileiro aí fazendo um sucesso extraordinário chamado De Pernas pro Ar, do diretor Roberto Santucci. Atraiu mais de 1 milhão de espectadores ao cinema, rapidamente, contando a história de uma mulher de classe média que só pensa em trabalho e que, por conta de um enredo bem engraçado, ela acaba sócia de um sex shop, né? E não é um filme pornô, pelo contrário, é uma grande comédia, está em grande circuito, tem atores, atrizes consagrados e me parece que tem lá uma história, eu ainda não vi o filme, mas li muito a respeito, que essa dona de casa, nessa situação, ela acaba descobrindo o prazer que ela nunca teve num sexo e ela acaba descobrindo o prazer com... É isso? Com gadgets, com pequenos objetos, banaliza, não estou fazendo julgamento, estou usando, no melhor sentido, a palavra, o verbo banalizar. Banaliza o uso de objetos sexuais. Pênis de borracha, o coelhinho, tem um coelho lá que é o herói do filme e tal. Eu gostaria de saber... O que significa esse enorme público tão interessado pelo assunto? Significa alguma coisa na educação ou na falta da educação sexual brasileira? Nós temos falta de educação sexual, apesar de tudo, né? Porque as escolas dão educação sexual há algum tempo. Eu lembro de trabalhos que a gente fazia junto com os professores há mais de 10 anos em escola, motivando os professores a falarem do assunto de uma forma mais tranquila, mais no dia a dia das aulas. Mas eu acho que o professor, ele está, coitado, oprimido, obrigado a falar de um tema para o qual sequer ele foi formado, foi de alguma forma preparado e por vezes se inibe e a educação fica sendo dada de uma forma menos à vontade do que seria, muito menos à vontade do que seria e deixando muito a desejar. Então, o que acontece é que no cinema ou na internet ou em várias outras formas, mesmo revistas de toda a natureza, acabam sendo os grandes educadores para o sexo em nosso país e em outros países. Aliás, eu tenho muito a agradecer ao bom jornalismo, à boa mídia, e o Jairo, por exemplo, que trazem uma contribuição imensa para a sociedade brasileira no sentido de se educar para o sexo. Então, é aí que as pessoas vão buscar informações. Então você vê, inclusive, valor numa comédia como essa? Vejo, porque aí a pessoa se interessa, ela fica mais desinibida, ela vai falar do assunto, e daí, para lá e para cá, ela acaba chegando em algum lugar e se informando e tirando a sua dúvida, e não vive tão restrita dentro da sua sexualidade, que às vezes se culpa, se sente diferente de todo mundo e se sente inadequada, e ao ver uma comédia, relaxa e acaba, por vezes, indo buscar onde se informar melhor ou como falar mais abertamente desse tema. Por mais que nós tenhamos serviços públicos que tragam essa questão, tragam educação, orientação, ainda falta bastante para o nosso Brasil, e a educação sexual nas escolas é a segunda melhor, porque a melhor mesmo é nas famílias, e se os pais, os futuros pais começarem a se preparar hoje, quem sabe, né, a próxima geração venha a ter uma sexualidade mais resolvida, menos problemas sexuais, menos homofobia e menos outras questões de preconceito em relação ao sexo. A próxima geração qual? A geração dos bebês que estão nascendo. Não é aí, dias de hoje. Você falou de homofobia, eu queria voltar a esse assunto e perguntar se você acha que essas agressões que a gente tem presenciado aí, que tem estado na mídia contra homossexuais, nas ruas, nos bares, se elas têm algum contexto específico. Quer dizer,
está acontecendo alguma coisa na sociedade brasileira que leva ao exacerbamento desse tipo de sentimento homofóbico? À medida que nós temos homossexuais que estão se assumindo mais e estão mais à vontade em deixar claro que são homossexuais, né? Eles não estão querendo agredir a maioria deles. Não digo que não tem aqueles, como em qualquer outra circunstância, que de alguma forma exacerbem o comportamento de forma a serem agressivos. Mas a maioria está deixando claro, não está mais, como se diz, dentro do armário, né? Eles estão, com isto, mobilizando a sociedade e os homofóbicos estão aparecendo. Aqueles que não tinham oportunidade de se manifestar porque os homossexuais não estavam se declarando como tal. Então, a sociedade está mudando, a imensa maioria da sociedade começa a conviver muito melhor com os homossexuais e os homofóbicos começam a aparecer e os mais extremados a terem atitudes completamente inexplicáveis, né? E eu diria que, em contrapartida, nós não estamos preparados do ponto de vista legal para lidar com isto, porque é uma situação nova, apesar de que, generalizando, agredir alguém gratuitamente não é uma situação nova, né? Mas essa situação está chamando bastante atenção, o que eu acho que é positivo no sentido de que a liberdade de existência de uma pessoa, com as suas características próprias, precisa ser respeitada. Existe alguma sociedade hoje que você conheça no mundo em que o assunto sexo é absolutamente bem resolvido? Não, nenhuma sociedade em que o assunto seja completamente bem resolvido, os latinos... A senhora acha que isso um dia vai ser? A senhora acha que é possível esse assunto que envolve a intimidade, que envolve prazer, que envolve segredo, né? Isso um dia vai ser bem resolvido? Que isso eu já sei que foi uma utopia. Já é uma utopia de muitas sociedades, a liberdade. A senhora acha que isso pode ser resolvido em alguma sociedade? A partir do momento em que, né, nós temos a história de Adão e Eva, né, e que o Adão mordeu a maçã e a partir daí o pecado original estava instalado, né, eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer, mas se não resolver, pelo menos nós podemos fazer melhor. Eu acredito muito que podemos educar melhor as novas gerações, podemos ter pessoas com menos dificuldades sexuais, que às vezes são absolutamente de ordem emocional, são falta de orientação, falta de tranquilidade frente ao sexo, ideias errôneas. Às vezes o garoto imagina que ele tem que ter uma ereção daquelas de filme pornô, que o pênis dele tem que ser do tamanho daquele... Aliás, esse é um problema. Esse é um problema. É o macho da Casa Grande. Esse é um problema de sempre. Continua e continuará o tamanho do pênis. O tamanho do pênis é um dos mitos maiores entre os homens e realmente, às vezes você recebe em consultório, homem, eu nunca olhei o pênis, mas ele já vem do urologista com o pênis devidamente avaliado. Ninguém pensou nisso, tá vendo? Você tá com problemas, Carlita. Mas voltando, né? O pênis é do tamanho que o urologista considerou dentro de um padrão normal e o rapaz ou o senhor, às vezes, passou a vida toda sofrendo em relação a essa questão e quer aumentar o pênis e até o momento não existe nenhum tratamento cientificamente comprovado que aumente o tamanho do pênis para quem deve pela aumentar. internet propostas. Ainda sobre a sociedade, se algum dia iremos, enfim, atingir uma maturidade ou uma sanidade perfeita, chama atenção também que esses novos ataques homofóbicos são feitos por pessoas muito jovens, né? Do último ataque que houve aqui em São Paulo, 3 dos 4 parecem eram menores, inclusive não puderam ser punidos. O que segue preso ainda é menor.
Mas 16 o anos. mais velho Então, tinha 17, não é esse? 19. Então é 19. incrível, Esse saiu. porque isso é o quê? De novo, voltamos, é um reflexo das novas gerações que não estão entendendo mais nada, ou isso é simplesmente porque eles estavam na rua, porque os pais é que provavelmente embutiram essas ideias homofóbicas? O que eu observo em questão de sexualidade é que realmente a pessoa, conforme ela vai amadurecendo, ela vai se desprendendo de conceitos mais rígidos, ela vai se tornando mais flexível, ela vai entendendo mais como é a vida. Por exemplo, um relacionamento extraconjugal, se você fala disso para um garoto que não quer de forma nenhuma que seus pais tenham essa prática, não aceita de forma nenhuma, ele vai sofrer muito com isso, então ele vê essa situação de uma forma muito dura, muito pesada, muito inexplicável e inaceitável. Já conforme ele vai amadurecendo, vai conhecendo a vida e vai percebendo as razões das pessoas, não que ele vá aceitar para a vida dele necessariamente, mas ele começa a ver essa situação com outros olhos. Ele vai querendo entender o contexto mais do que pré-julgar a situação. Então, o garoto realmente tende a ter ideias bastante mais fechadas, que a vida cuida de ir amadurecendo e flexibilizando. Os seus pacientes, ele perguntou dos seus pacientes no consultório, eles chegam a falar com você como é que eles lidam com sonhos, por exemplo, que sonho a gente não controla muito, né? Até um pouco. Com sonhos e fantasias, como é que eles fazem? Sonhos e fantasias eróticos, né, por vezes assustam, né, porque eles às vezes realizam nos sonhos aquilo que não realizam na vida e pensam que estão se cobrando. Quando é alguma coisa boa, do ponto de vista deles, tudo bem. Então eles vêm dizer que, olha, talvez eu esteja querendo exatamente isso, eu sonhei, penso que o que eu quero é me ver livre de uma série de preconceitos, mas por vezes ficam muito assustados, né? Eu sonhei que eu era homossexual, e será que, o que você acha, Carmita? Será que eu sou? Então vamos, né? Vamos conversar, por que isso te deixou tão alarmado, O que você diz quando alguém chega e diz, eu não sou homossexual, mas tive esse sonho? Então vamos conversar sobre isso, né? Você não é homossexual, mas teve um sonho. Não necessariamente alguém tem um sonho de que é homossexual porque seja e não quer aceitar. Mas até pode ser, né? Até pode ser que o inconsciente trouxe a ele uma mensagem que ele não estava aceitando, mas não necessariamente. Agora, esse paciente está comigo, eu tenho outros dados, eu tenho a história dele, ou se eu não tiver dados suficientes, eu vou estar conversando com ele um pouco mais. Apesar de tudo isso, o desejo ainda é um mistério. Por mais que você conheça, o desejo é um mistério, é isso? É um mistério. E eu nem digo que eu vou conhecer o meu paciente o tanto quanto eu gostaria, porque nem ele se conhece para me contar tudo o que eu precisaria saber para poder ajudá-lo de uma forma efetiva. Por isso que a gente precisa estar em contato e conversar bastante, né? E também saber se aquilo que ele está me dizendo é toda a verdade, não é o que ele queira esconder, é que por vezes ele esconde de si a verdade, né? Então, por vezes chega a chocar quando alguém aparece e fala de cara o seu próprio diagnóstico, que também deve ser reavaliado, porque nós hoje recebemos pacientes com o diagnóstico pronto, não só em questão sexual. Doutora, eu tenho pânico, doutora, eu tenho depressão, eu sou bipolar, né? Doutor Google. Eu, por exemplo, sou bipolar ligeira. Eu tenho toque. O que é mais importante na determinação desses sentimentos de sexualidade, como a pessoa se sente em relação a si mesma? É a família? São os amigos, o grupo de amigos da mesma idade, religião. Religião é uma coisa importante ainda no Brasil, porque a sociedade brasileira, por exemplo, parece crescentemente se tornar evangélica. Ela vai crescendo no evangélicos. E os evangélicos parecem ter um discurso muito mais conservador do ponto de vista moral. Sim. A respeito de homossexualidade, a respeito de sexo antes do casamento e tal. O quanto a religião é importante ainda? Como ela se compara com a influência da família, por exemplo, ou dos amigos ao redor? É muito importante, eu diria, porque se você for observar, os evangélicos se casam mais cedo do que se casa hoje em dia, em média, no Brasil. E isto, claro, que está determinado pelo fato de que o relacionamento sexual completo, né, com penetração, entre eles, só é aceito após o casamento.
Então, para que eles possam fazer o sexo, eles têm que se casar. E então você percebe casais muito jovens, casados, com filhos, famílias formadas, numa época em que a maioria não evangélica ainda está estudando ou se preparando melhor e se colocando mais economicamente e em termos de carreira, para daí pensar num casamento e muito depois ainda pensar em formar uma família, ter um filho. E então, esses casais evangélicos, precoces, vamos falar do ponto de vista de outras religiões, eles são mais felizes, menos felizes? Como é que que a senhora pode já ter percebido aí? Existe de tudo, né? A gente pode às vezes dizer, olha, namoro precisa ser longo, não dá para você conhecer alguém e já querer ligar sua vida dessa pessoa. E o que a gente sabe é que na prática os namoros longos podem resultar em uniões nada estáveis, né? E também separações precoces, e às vezes namoros instantâneos podem se tornar relacionamentos muito bonitos e que acabam sendo muito... A questão não é durar muito, a questão é ser muito satisfatória. É bom enquanto dure, né? É bom enquanto dure. Então, as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, muitas vezes gostam de soluções mais práticas, mais simples, mais rápidas, né? Uma questão sexual, né? Alguém que está com uma disfunção de ereção ou uma ejaculação precoce, idealmente, né, deveria ir ao consultório do médico, fazer uma terapia, entender o que está acontecendo, lidar com as suas ansiedades, etc. No entanto, né, a gente sofre pressão, a gente médico e acho que a sociedade como um todo, para prescrever, né, para passar remédio. Então, assim, estou com dificuldade de ereção, tenho 18 anos de idade, eu acho que não vou conseguir, queria usar um remedinho antes, né? Ou tenho ejaculação precoce, em vez de entender a minha ansiedade e tal, eu vou tomar um remedinho antes, né? Como que a gente não corre um pouco o risco, né? Quando a gente, só retomando a questão das pesquisas que o Paulo falou, a gente vê, né, 50% das pessoas têm disfunção erétil, 50% dos jovens têm ejaculação precoce, mais da metade das mulheres têm disfunção de orgasmo, sexual. A gente não corre o risco de, como em outras áreas da psiquiatria, a gente acabar supermedicando, né, as dificuldades que muitas vezes são naturais e que se resolveriam com tempo, com cuidado e etc. Muito importante, você tocou num ponto importantíssimo. O médico, em geral, ele não está preparado para tratar de questões de sexualidade, né? Então, nós estamos vivendo uma época de muita descoberta, até medicamentosa, mas também de descoberta, porque as pessoas estão falando mais sobre sexo, estão buscando mais o tratamento, vamos dizer assim, e logicamente o diagnóstico precisa ser feito antes. Por vezes quem chega no consultório dizendo eu sou um ejaculador precoce, não é. Pode até acontecer da esposa ter problema sexual e ele quer demorar mais tempo para poder acompanhá-la e acha que é ejaculador precoce porque não consegue ficar meia hora, 1h30, sei lá eu, né, esperando ela se estimular e aí vai buscar um remédio que prolongue mais. Então é importante o médico conhecer e até nesse sentido nós estamos agora em 2011 começando uma disciplina na Faculdade de Medicina da USP, que é a primeira do Brasil a ter uma disciplina curricular que se chama Medicina Sexual. Eu estou muito contente de ter conseguido, enfim, que esta disciplina faça parte do currículo e prepare os nossos médicos, né, para o trabalho de diagnóstico, antes de mais nada, e de saber quais são as ferramentas com que ele conta, que não são só os medicamentos. Por vezes, orientar um homem que se acha ejaculador precoce numa conversa bastante livre e que o médico precisa estar instrumentalizado, já é o suficiente para resolver a vida dele. Mas você está falando de um outro mito sexual, que é o tal do prazer simultâneo. Não é isso ou não? Exatamente. Essa é uma exigência, temos que ter prazer juntos, que senão não foi bom? Você está falando disso? Esse prazer simultâneo é um mito e às vezes, né, o que o casal persegue a vida toda, temos que ter o orgasmo juntos, e alguns casais já chegam no consultório hoje dizendo, olha, eu não consigo, eu e ela, terminarmos juntos. A gente faz assim, e explicam como é que eles fazem. Geralmente, ele aguarda que ela tenha o orgasmo, não necessariamente intravaginal, muitas vezes clitoridiano, e depois ele penetra e termina a relação. Mas eles não estão satisfeitos com isso. Por quê? Porque o casal quer ter o orgasmo
intravaginal, os dois juntos. E então, em função disso... Mas isso é uma herança cultural. É uma herança cultural, né? Embora já nos idos... No cinema sempre o orgasmo é simultâneo. E tem Não há filme romântico que não tenha um grande orgasmo simultâneo, com violinos, cello, nós piano. deduzimos que ali aconteceu um orgasmo simultâneo, né? Até porque no nosso imaginário isso é o que há de melhor, amor, né? O melhor dos mundos, né? O amor É o faz isso. êxtase. É o êxtase. Mas, na verdade, quem consegue ter orgasmo simultâneo? Casais que estão muito tempo juntos, com muita intimidade e casais os quais ela consegue ter o orgasmo Carmita, eu vou fazer intravaginal. uma pergunta delicada aqui. Eu fico observando as suas respostas a tudo que estão dizendo. E acho que você é horrível. Você também não tem uma visão idealizada do que é a sexualidade de um casal? Por exemplo, você também não associa um bocado o sexo ao amor? Não estou querendo tirar uma coisa da outra, mas será que o nosso carrasco não é essa ideia de que nós encontramos uma pessoa, essa pessoa será para sempre o foco do meu desejo, é aqui que eu vou ter prazer e todas as outras pessoas e todo o interesse que eu possa ter sexual, o meu desejo vai acabar para o resto do mundo? Não tem aí uma história? Vou lhe dizer, acho que não é o amor que faz o sexo ser bom. Sexo com amor é diferente de sexo sem amor. Mas o que faz o sexo acontecer de uma forma satisfatória é você ter espontaneidade com aquela pessoa com quem você está, né? E algumas pessoas só conseguem ter espontaneidade, intimidade, estar à vontade com quem tem alguma convivência e algum vínculo. Mas tanto o amor não é o ingrediente principal que, por vezes, a primeira vez que alguém se encontra com alguém, explode, né, um desejo em ambos e eles realizam uma relação que talvez nunca mais vão conseguir repetir. Tão extraordinária ela foi, porque foi algo que naquele momento era para acontecer e não vai dar para repetir mais. A famosa química, ela existe, essa famosa mas eu tô química falando que da independe mesmo. da... Fidelidade. Eu estou falando de fidelidade. Há uma exigência definitiva de que quem achou o seu parceiro, que deu essa química, que veio o amor, e veio esse prazer de estar junto e conversar, não pode ter sexo com mais ninguém na vida, ou se quer desejar e tem que esconder. Eu acho que nós somos uma sociedade de pessoas muito recalcadas. Monogamia, recalcadas. É um tema ótimo. Inclusive, acho que está abordado nas últimas pesquisas, não necessariamente relacionado ao melhor desempenho sexual. Monogamia é uma questão... O que nós temos, né, buscado até agora, a sociedade tem buscado tirar o melhor da monogamia, que é a relação instituída e aceitável do ponto de vista social, cultural. Então, nesse sentido, o que foi fazer o estudioso, o que foram fazer todas as pessoas que trabalham com sexualidade? Dentro desse estado, né, de coisas, fomos, então, estudar como administrar e como melhorar e como tirar o melhor da sua relação monogâmica. As pesquisas acabam mostrando que os índices de relacionamento extraconjugal, eu diria extra-relação oficial, são altíssimos no Brasil, da ordem de 70% entre os homens e entre as mulheres, índices que vêm subindo. Por exemplo, garotas que estão na faixa dos 18 a 25 anos, que já viveram um relacionamento fora do seu oficial, vamos assim chamar, chegam a 48%, metade delas, portanto, né? 48%, metade das meninas. Então, e essa tendência existe porque a sociedade está se modificando. Né? E a sociedade vai levando as mulheres que passam a ter uma vida fora de casa, a trabalhar, a conviver socialmente, um comportamento sexual também que muda. Peraí, eu vou ter que terminar aqui. Só, na volta, você vai ser o primeiro, Paulinho. Não fique frustrado, vai refletir na vida sexual. O que eu estava perguntando, na verdade, é se diante desses fatos, se não, o natural
o natural não seria que a sociedade passasse a ser mais... não é generosa. Permeável a essa relação aberta? Permeável ao sexo, à sexualidade dos outros. Diante desse fato de que se você tem uma relação feliz, lá você tem, mas isso não abole o desejo e está todo mundo praticando fora da sua relação monogâmica, a sociedade já não deveria estar aceitando melhor a sexualidade de todo mundo e a sua própria? Podemos colocar de um jeito mais drástico, é razoável supor que depois de 10 anos de casado as pessoas ainda sejam monogâmicas? Então eu quero colocar de um jeito mais complicado. Porque eu sinto uma revalorização da ideia de fidelidade. Revalorização social da ideia de fidelidade. Muitas pessoas assim são valorizadas declaram Você falou isso. ao contrário de tudo que nós falamos Mas aqui, exatamente, eu vejo as pessoas falando, as pessoas dizendo, e mulheres... Estão falando de desejo. Não sei se estão praticando, mas viram um valor distintivo positivo. Então vamos ver o que você acha. Eu acho que nós temos que fazer uma grande mudança para que essa situação da não monogamia que existe, mas que existe nos bastidores, seja tornada pública. Né? Por que uma grande mudança? Porque todas as leis, toda a nossa organização social está pautada na monogamia. Então, se ela deixar de ser uma prática efetiva e vamos dizer assim, a bigamia ou a poligamia se tornar a prática não mais dos bastidores, nós temos que fazer uma série de mudanças. Né? E o que eu acredito que vários segmentos da sociedade necessitariam se mobilizar no sentido de tornar essa questão mais aberta, mais explícita, e eu acho que essa questão, assim como a homofobia, está na pauta de hoje em dia. Hoje está se falando muito mais sobre relacionamentos extraoficiais, né, do que se falou e falando de um jeito diferente, né? O infiel já deixou de ser o traidor. Né? Pelo menos não é mais crime, né? Adultério não é mais crime. Já não é mais crime, né? Inclusive a mulher que era apedrejada nas sociedades, que ainda é mais, o mundo se mobiliza todo contra essa situação. Né? Então, houve época em que ninguém se mobilizaria, né? Porque, afinal de contas, ela cometeu um erro muito grave. O marido podia matar a mulher, né? Sim, Existia tudo isso. Legítima defesa da honra. Ainda pode. Mas a despeito disso, a gente continua funcionando socialmente, pautados pela ideia de que as pessoas vão ficar 20 anos monogamicamente, vivendo juntas e sendo sexualmente felizes e atraídas com muita intensidade pelas nossas leis, nós anulamos a nossa natureza, o nosso desejo, é isso que eu penso. Porque, na verdade, você vive, você acaba se tornando um ser que acumulou bens, um ser que constitui uma família, não só bens materiais, mas outra série de bens que, como é que fica a estrutura, você se separar desta pessoa e casar-se novamente, já deixou de ser uma situação que causa espanto, né? Já é natural. Caminhamos nós, será, para que não haja necessidade de você constituir e desconstituir família? Para onde nós estamos indo, né? Com certeza a sociedade está mudando e há passos bastante rápidos. Nós estamos terminando o segundo bloco do Roda Viva com a sexóloga Carmita Ábido e voltamos em seguida. De volta com Roda Viva sobre sexualidade com a médica Carmita Ábido. Carmita, como é que você, uma doutora educadora, vê o uso de imagens sensuais, quase eróticas, na propaganda? Alguns comerciais de cerveja chegaram até a ser retirados do ar por causa disso. Esse apelo ao sexo funciona essencialmente no Brasil? Aliás, funciona? Vende cerveja, por exemplo, e fora do Brasil, eu não sei se é muito mais regulado do que aqui, mas também pode funcionar? Posso perguntar, a senhora acha que isso é bom do ponto de vista da educação sexual das pessoas, ou isso dá uma ideia mercantil? Mistura sexo com, não estamos falando de sexo e mercadoria, sexo e dinheiro. Sim.
É bom isso para a educação sexual ou como é que é? Todo mundo pensa que a criança, ao ver essa propaganda, ela vai se estimular e vai sair querendo repetir, até entendendo o que está se passando. A criança tem um desenvolvimento sexual e um garoto de 3 anos, 4 anos, ele não consegue avaliar aquilo que está acontecendo na propaganda da cerveja. Não tem contexto para entender. Ele não tem desenvolvimento para isso, né? Ele não tem condição para isso. Então, nesse caso, a propaganda não estaria nem beneficiando, nem atrapalhando. Agora, pensa um adolescente que já está se sentindo bem fora, ele não tem autoestima, ele não gosta do jeito como ele se coloca, ele acha que as meninas não estão nem aí para ele, de repente ele vê lá na propaganda todo mundo se dando bem, e se tomar cerveja vai ser bom, aí ele vai tomar cerveja, e esse é o mote, né? Essa é a ideia de que você tomando cerveja, você fica igual esse carinha aí que está bacana. Então ele vai fazer uso, e não é só no Brasil que essas propagandas existem, não. Agora você vai dizer, não estimula para o sexo? Ele já está estimulado, ele toma um banho de hormônios sexuais quando ele estava entre 10, 11, 12 anos, e ele só pensa nisso 24 horas por dia, ele vai para o banheiro, ele se masturba. Isso é o pressuposto da propaganda, é que o terreno é favorável. Mas o terreno é favorável, né? Mas não é a propaganda que mobiliza nele o interesse pelo sexo. O interesse é genuíno, está dentro dele, faz parte do desenvolvimento dele. O desvio é que é o problema. Aquela sexualidade, eu vou, e o resultado dela eu vou conseguir tomando essa... Eu vou conseguir. Então, E o que nós temos hoje assistido é os adolescentes bebendo a mais não poder, inclusive meninas, né? Nunca o índice de alcoolismo foi tão alto entre as adolescentes como nos dias de hoje. A senhora associa isso a alguma questão relativa a sexo ou não? Também, porque precisa estar pronta rapidamente para a atividade desinibidor, sexual. é isso? É um desinibidor. A gente, né, que enfim, está trabalhando há algum tempo com prevenção, a gente tem muito essa coisa do discurso em sexualidade, da importância da prevenção, né? Do uso da camisinha, faz 25 anos que, né, todo mundo bate nessa tecla, e a gente sabe assim, que aí, apesar de tudo isso, o uso é muito menor do que a gente gostaria, né? Eles até começam a usar, mas rapidamente deixam a camisinha de lado. Estou falando mais, talvez, dos jovens. Agora, a gente tem, por exemplo, pílula anticoncepcional, as meninas usam índices baixíssimos no Brasil ainda. A pílula do dia seguinte, quando você vai ver nas pesquisas, 15, 20, 30% das meninas já usaram a pílula do dia seguinte. Uma solução mais fácil, mais prática do que a pílula convencional. Começa a se discutir também o uso de antivirais para prevenção do HIV, né? Então, ao invés de tomar depois que a pessoa se contaminou, você toma um profilático, que vai diminuir muito a chance de contaminação. Tem um estudo que está acontecendo em vários países, no Brasil também, na USP. Então, assim, de uso de antiviral para prevenir a infecção por enquanto, em casal soro discordante, em pessoas que têm comportamento de risco. Você não acha que com pílula do dia seguinte, pílula antiviral que pode vir a diminuir muito o risco de contaminação pelo vírus HIV. Você acha que a gente corre o risco desse discurso de prevenção que está rolando, né, há 15, 20 anos, 25 anos, a gente perder força, ainda mais força, e ir para o mecanismo, talvez, os jeitos mais fáceis ou mais imediatos? O que você acha? Então, eu vejo assim, se a menina usa a pílula do dia seguinte, não usa a pílula todos os dias, muito provavelmente porque a pílula comprou no desespero e nem falou para os pais, acabou utilizando com medo da gestação. Se ela pudesse conversar a respeito em família, acredito que ela poderia usar a pílula, porque ela diria que está fazendo sexo e que ela vai ter que tomar alguma providência. Mas só a pílula também não resolveria o problema dela, que muitas vezes nem sabe que tem que usar a camisinha, apesar de todos os 20 e tantos, 30 anos que a gente trabalha com prevenção, né? Acha que a pílula protege de doença sexualmente transmissível, né? Eu acho que o que a ciência está fazendo é correndo atrás do prejuízo, já que, né, os jovens não se previnem, então vamos tentar alternativas para que eles tenham pelo menos mal como resultado do sexo que de fato praticam. E eu vejo em tudo isso uma necessidade de verificar quais as razões que
que levam esses jovens a não se prevenirem? Bom, aí o que a gente sabe? Que eles acreditam que com eles não vai acontecer, ou que eles começam a fazer sexo embriagados e aí ninguém vai lembrar da camisinha, né? Ou então que a menina sente que vai ser uma ofensa para o rapaz se ela pedir para ele botar o preservativo, como se ela estivesse chamando ele de soro positivo, alguma coisa desse gênero. Então o que acaba acontecendo? Ela abre mão simplesmente para não magoá-lo. E o garoto está iniciando a vida sexual, ele tem medo de parar, vestir a camisinha, retomar e não conseguir, acabar perdendo a ereção ou ejaculando no manuseamento da camisinha. Então ele também abre mão de utilizar e está correndo risco, porque o risco é dos dois lados, como a gente sabe. Então, será que a gente consegue ir mais longe? Será que a gente consegue falar de uma forma mais positiva, no sentido de resultados melhores? Eu acredito que sim, se a gente não batesse tanto na tecla do cuidado, isso vai te fazer mal, mas se a educação sexual começasse antes, bem antes do que ela acaba começando, e nós pudéssemos então tornar o sexo um assunto menos tabu e menos de apagar incêndio na hora que o jovem está começando a viver vida sexual. Mas essa atitude da própria moça ou do rapaz, da dificuldade dele de usar camisinha ou dela de magoá-lo porventura, também não tem a ver com a precocidade do início da vida sexual? E aí é uma questão onde o Brasil se destaca pela precocidade do início, ou seja, as pessoas não estariam maduras o suficiente para superar todos esses problemas em relação ao uso dos preservativos. Eu respondo para você mostrando que o Brasil também é pioneiro no sentido de meninas que engravidam na adolescência, e uma das principais causas de internação no SUS é a gravidez entre garotas de 14 a 19 anos, e um ano depois elas estão lá voltando para ter o segundo filho. Então, nem passando pela experiência de fato, nem vivendo todo o processo de gravidez e de maternidade que alija completamente essas meninas de qualquer projeto de vida, porque elas imaginam que vão se casar e acabam, logicamente, não se casando, raramente acontece isso, e a família acaba cuidando da criança, ou ela deixa de estudar, não vai trabalhar mais para poder criar esse nenê. E daqui a pouco ela está grávida de novo. Então, veja, é um problema muito mais profundo. É uma questão de, quando chegar aos 15 anos, não é a hora de se começar, nem aos 12, nem aos 10. É um processo que deve acompanhar a vida, como você ensina alguém a comer, a andar, a se cuidar da higiene pessoal, também tem que cuidar do sexo. A gente não tem um problema de precocidade, de erotização precoce? Sim. Eu às vezes me alarmo de ver menininhas de 8, 9 anos de idade, vestidinhas de um jeito que parece adolescentes, com roupas provocantes, ou dançando, imitando a televisão. Isso é uma característica brasileira? Eu tenho a impressão que outros países cuidam um pouco melhor disso. Por causa da programação de TV, ou o que seja, o que não há na cultura que não estimula isso que eu sinto como erotização precoce. Nós temos, não é uma cultura só no sentido de liberar a menina, como também liberar o garoto. O garoto precisa ser macho, ele precisa gostar de sexo. Se ele não se mostra interessado desde cedo, ele é considerado não tão homem, né? Então existe um estímulo de parte a parte, e isso gera uma precocidade, mas não, eu diria para você, uma garota de 8 anos, ela não tem ela não vê o sexo da mesma forma que uma garota de 12 que já é uma mulher praticamente no Brasil. E a gente não está esquecendo também que há não muito tempo, historicamente, as mulheres se casavam aos 14, 15 anos de idade, não é isso? Exatamente. Então não dá para dizer que agora as mulheres têm sexualidade aos 14 anos. É um fenômeno natural que faz parte do desenvolvimento, já que a puberdade eclode
por volta de 10, 11, 12 anos nos países tropicais. Isso nós temos, né? Uma precocidade por conta do clima quente e da cultura sexual muito livre, que falar muito do assunto e ver muito o tema desperta nas pessoas maior interesse. Não é também uma pressão que vem assim, antes, vamos simplificar, quer dizer, você podia comprar sexo, né? Hoje você compra remédio para sexo, você compra equipamento para sexo, você faz... O sexo virou realmente uma parte não só importante da vida, que sempre foi, mas ele virou tem uma realidade aí, existe uma pressão muito grande. O sexo, ele garante a audiência de um programa de televisão, portanto, imagina o quanto ele ajuda as pessoas a faturar, o sexo, ele passa a ter tudo. A gente tem uma pressão sexual, uma pressão social para ter uma vida sexual muito maior. Isso é bom, isso é ruim, sempre foi assim. Como é que dá para ver isso aí? Sexo sempre interessou, né? É prazer, Paulinho. Mas assim, quando o sexo ele vem, você joga o sexo na tua casa porque quer vender cerveja, depois joga o sexo na tua casa porque quer vender automóvel. Você é obrigado a fazer sexo? A ver. Isso estou pensando em... E aí? Sexo mobiliza desde que o mundo é mundo, Isso. né? E épocas de abertura e fechamento em relação à sexualidade foram acontecendo ao longo da história de acordo com as várias tendências culturais, políticas, sociais. Nós estamos vivendo um momento de extrema abertura em vários sentidos, inclusive no sentido sexual. Isso é ruim se nós só estivermos estimulando uma liberdade sexual sem, como eu disse, a educação. Eu acredito que as pessoas já vão poder falar mais à vontade e vão poder se colocar melhor, mas que elas deveriam entender mais a sua sexualidade. Só tem um jeito de fazer isso, se desde cedo elas puderem conversar sobre isso, no momento em que sentem a necessidade e não sejam coibidas, como ainda acontece nas famílias brasileiras. Peraí, uma pergunta. Justamente o que ela está falando, que é justamente uma coisa que eu reparei, que aliás você também entende, que é o seguinte, é difícil fazer programas de sobre sexo. Fora os programas em que se pratica sexo, seja como for, programas educativos, você foi de um, você já fez, sabe, programas que dêem audiência, que permaneçam no ar, que toda vez que é lançado um deles, você fala, puxa, isso aí vai e dura muito menos do que se espera. Por quê, hein? Programa de educação. Um programa que não trata, que não mostre sexo. Porque os programas que mostram sexo fazem sucesso. Os programas que não mostram sexo, mas que fica lá o falam sobre, né? Falam sobre, as pessoas parecem que não. Por quê? A senhora tem uma explicação. Porque recentemente a senhora teve o Jairo teve em vários, em vários. A Marta Suplicy fazia na TV Mulher. Lá atrás, mas é que em outra sociedade, né? Como é que é isso? É a linguagem que atrapalha? Eu acho que você precisa falar muito abertamente, né? De uma forma direta, de uma forma bastante, vamos dizer assim, contundente sobre o tema, para as pessoas sentirem que, de fato, aquilo diz respeito a elas, né? Não é meias palavras. Então, o que você consegue ajudar as pessoas quando você trabalha com sexo é desde que você esteja muito à vontade para falar do tema e de uma forma bastante aberta e permitindo que tudo que vem seja lícito da pessoa dizer, eu sou assim, eu me sinto dessa forma, eu pratico este tipo de sexo. Só assim você consegue, de fato, trabalhar a sexualidade de alguém e ajudar alguém que esteja se sentindo desconfortável em relação à sua prática sexual. Agora, quando você fala de uma forma rígida, politicamente correta, dentro de um programa que tem que ir daqui até aqui, não pode ir mais além, eu não estou atingindo as pessoas... As que querem, né? As que querem. Aquelas que precisam. Olha, você quer ver um exemplo? Que eu entrevistei aquela mulher, a Sue Johansen, que ela com aquela carinha de vovó mostrava aparelhos, etc. Eu vou agora retomar para ir para um âmago de uma questão que eu acho importante. Quais são hoje as disfunções sexuais mais frequentes no Brasil? Então vamos lá. Se a gente pensar em homens, nós vamos ter que se consideram ejaculadores precoces, né? Algo em torno de 1/4 dos brasileiros. E entender a ejaculação precoce como uma incapacidade de controlar a ejaculação para terminar o ato quando tiver querendo, interessado em que ele termine, e também muitas vezes essa falta de controle é tão precoce que sequer dá tempo da pessoa
penetrado, o homem penetrado. Existe uma medida, assim como existe uma medida do tamanho do pênis? Para estudos clínicos, para efeito de estudo clínico, hoje se pensa em 1 minuto ou menos dentro da vagina, ou dentro do ânus, vamos dizer assim, entre homossexuais. Mas esse 1 minuto ou menos, né, é um tempo para estudo clínico. Se você me perguntar qual que é a mediana, ou seja, a maioria dos homens, né, em estudos não brasileiros, né, aqui no Brasil a gente não tem esse resultado ainda, qual é a mediana? A maioria se concentra em que tempo? Então, estudos europeus e americanos concentra em torno de 5 minutos, a maioria deles, o que eu acho um número super valorizado, porque 5 minutos dentro da vagina... Estão mentindo, é isso? Tem gente mentindo. Eu acho que tem gente... 5 minutos. 5 minutos dentro da vagina. Não há mulher que aguente. Então, diria para você que acredito mesmo que o número para estudo clínico está bem dentro daquilo que é mais realístico, né? Um homem que não consegue ficar 1 minuto, realmente ele não consegue estimular sua parceira suficientemente. Aí, ejaculação precoce depois. A disfunção erétil, existe uma diferença entre a dificuldade de ereção, não estar satisfeito com a qualidade da sua ereção e ter, de fato, a disfunção erétil. Que não estão satisfeitos com a ereção no Brasil são 46% dos brasileiros. Inclusive jovens. Inclusive jovens. Agora, desses 46, os que têm mesmo uma falha de ereção valorizável, que acabam falhando na imensa maioria ou em todas as relações sexuais, é algo em torno de 15% a 18%. Tá? E essas são as principais dificuldades masculinas. Então, quer dizer, são as masculinas. Masculinas. Mas são as maiores disfunções sexuais dos brasileiros? Não. As mulheres não entram nessa estimativa? Em torno de 20% a 25% de dificuldade de desejo, de excitação, de orgasmo e algo em torno de 18% de dor à relação sexual. Então, as mulheres, diria, tendo 1, 2 ou 3 ou mais dessas que eu coloquei aqui, falta de desejo, falta de excitação, falta de orgasmo, dor à relação, nós vamos ter algo em torno de 43% a 50% das mulheres, dependendo da região do Brasil, que sofrem de alguma dificuldade sexual. Quanto por cento é da cabeça estou falando dessa problemática toda, homens e mulheres? Vocês têm uma estimativa de quanto por cento é da cabeça e quanto é de fato uma disfunção, como é que se diz? Eu não sei, fisiológica. O que eu podia te dizer é assim, as mulheres jovens, geralmente, quando têm problemas sexuais, eles são de ordem psicológica ou psiquiátrica, e os homens também, exceto a ejaculação precoce, que é algo que acompanha esse homem ao longo da vida, muitas vezes. A maioria deles que tem ejaculação precoce, 70% dos que tem desde a iniciação sexual e vai tê-la até começar um tratamento. Agora, as mulheres mais velhas que não tinham dificuldade sexual e passam a ter, muitas vezes o tem por diabetes, hipertensão, por colesterol alto, por problemas cardíacos, por problemas de baixa hormonal, que vai dar, por exemplo, em uma infecção na vagina, ou vai dar qualquer problema, levando a uma falta de desejo sexual secundariamente. Os homens com dificuldade de ereção, quando jovens, essa dificuldade é, na imensa maioria dos casos, de ordem psicológica ou psiquiátrica, e, quando mais velhos, é de ordem física, como também diabetes, hipertensão, dislipidemias, ou seja, colesterol alto, triglicérides altos, pressão alta, coisas dessa natureza. Eu vou ter que terminar o programa. Por favor, é possível viver bem sem fazer sexo? É possível. Posso só então terminar com uma questão que eu achei muito curiosa, de uma tribo, uma nova tribo comportamental que se auto-intitula os assexuados, não sei se você já deve ter ouvido falar nisso, e que não quer, que batalha para que isso não seja considerado um transtorno, mas isso uma opção, assim como o homossexualismo, homossexualidade. A senhora acredita nisso? Acredito, e inclusive nós médicos tomamos um imenso cuidado de só considerar alguém disfuncional em relação ao sexo quando existe sofrimento, angústia,
quando a pessoa se sente incomodada pelo fato de estar tendo esta ou aquela problemática. E nunca antes de 6 meses de sintomatologia. Então, em outras palavras, se alguém não faz sexo, isso não incomoda, não interfere em nenhuma outra esfera da sua vida, nem sexual, nem de outra ordem, não atrapalha no trabalho, não o diminui em relação à sua autoestima, não o torna uma pessoa extremamente irritada, agitada e não há queixa, então não há o que mudar. Essa pessoa está bem com a sua forma de ser sexual, que é assexuada. Peraí, eu vou ter que acabar Estou feliz, não tenho sexo e estou feliz. Existem pessoas que não Mas você já fazem teve isso sexo, lá no... e já vi, Já foi ali, perguntou... Não quer não, uma coisa é declarar, é fazer um movimento, outra coisa... Não! Estou bem e não me faz falta. Olha, eu te devolvo uma pergunta. Olho no olho. Você acredita que, por exemplo, padres e freiras possam viver a sua vida sexual sem sexo, a sua vida... Isso depende do que a gente sabe do que ocorre dentro dos conventos, né? Vamos dizer assim. Mas isso vai contra tudo que você falou agora há pouco, que você falou que a gente é obrigado hoje em dia, a gente é obrigado a ver publicidade, a fazer sexo, exigem de você o sexo. Mas as pessoas ficam sem e ficam... Mas não sei, são duas coisas, Gabi. Duas coisas. Eu acho que elas se cruzam. Eu queria perguntar, acabou o nosso tempo, mas eu queria saber se o sexo é uma questão de saúde pública, se existem políticas públicas para a sexualidade, se elas seriam necessárias. É uma questão de saúde pública. Ninguém que não tenha saúde vai conseguir fazer um sexo de qualidade. E saúde aqui engloba tanto a saúde física quanto a saúde psíquica. Se existe, por exemplo, uma depressão, no sexo vai sofrer as consequências. Uma diabetes, hipertensão, problema de colesterol, próstata, uma disfunção hormonal de qualquer ordem, tireoide, hormônios sexuais, tudo isso afeta a sexualidade. Ansiedade, estresse e a depressão, como eu já disse. Então, sem dúvida, é importante saúde sexual, que necessita e ela depende, sem dúvida, da saúde geral. Nós estamos terminando o terceiro bloco do Roda Viva com a sexóloga Carmita Ábido. Voltamos logo logo mais. Vamos então para o último bloco do Roda Viva com a sexóloga Carmita Ábido. Carmita, neste bloco a gente faz um apanhado do que foi o programa e a última palavra é sua. Paulo Moreira Leite, você ficou satisfeito? Faltou alguma informação? Gostei do programa, gostei das respostas, achei respostas francas, é muito importante quando a gente fala desse assunto. E vou ficar por aqui, assim vocês podem falar um pouco mais, aí também vai ter mais tempo. Cíntia. Bom, o sexo é inesgotável em todos os sentidos, então acho que eu gostei muito e acho que talvez fosse interessante a gente reforçar aquela questão das drogas, porque a questão das drogas, tanto os estimuladores da libido quanto as drogas antidepressivas são de enorme importância para o público. Conhecimento. Ivan, seu balanço da conversa. Eu acho notável, eu acho a conversa muito boa, mas você falava no início do programa que a gente vive repetindo as conversas a respeito de sexo e dessa vez a gente não conseguiu escapar, né? Os temas são sempre esses e a gente continua interessadamente falando sobre eles. Bárbara, é isso. Jairo. Também gostei muito da conversa, do papo, e acho que a sexualidade está mudando, né? Assim, os modelos, né, de relacionamento social, os modelos de relacionamento afetivo, mais divórcios, uma sociedade talvez mais tolerante, menos preconceito, está mudando essa sexualidade, né? E acho que o grande desafio é a gente fazer, né, com que isso de fato seja implementado, né? Quer seja através de educação, enfim, eu acho que é um caminho aí pela frente, né? Carmita, a última palavra é sua. Você, o que você achou do programa? Faltou dizer coisas? Você tem vontade de dizer coisas aqui que a gente acabou não abordando ou não? Eu gostei muito do programa, achei importante nós termos tocado na questão da homofobia. Eu acho que é um tema, como também a sexualidade tem outros temas muito cabeludos, né? A pedofilia, a questão dos transexuais, que hoje, né, tem no SUS uma forma de cuidado, que é algo novo e também bastante importante.
Isso tudo mostra o quanto que a sexualidade mobiliza a sociedade, mobiliza os nossos governantes também, e acho que a gente precisa se dedicar mais profundamente à educação sexual, porque ainda nos dias de hoje ela está por ser melhor aplicada, e nos ombros dos professores eu acho que eles precisam ter mais o profissional de saúde ajudando ao lado deles, contribuindo para que eles possam dar uma educação melhor e também mais tranquilamente, falarem mais abertamente sobre o tema, como nós falamos aqui. O que me dá muito prazer é conversar com os jornalistas que trabalham com comportamento, porque hoje são as pessoas que têm maior facilidade de falar do tema, e é um veículo que também educa, e isso por isso que eu contribuo, por isso que eu me sinto muito à vontade para estar sempre falando, e espero que as próximas gerações tenham a educação dentro de casa a partir dessa divulgação desses programas que tratam do tema de uma forma tão aberta. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada de novo. Sempre aprendo e a gente repete, porque a gente não sabe nunca ainda. É incrível, incrível como nós somos complicados quando tratamos esse assunto. Cíntia, muitíssimo obrigada. Jairo, obrigada. Obrigada, Ivan. Obrigada, Paulinho. Carmita, parabéns como sempre. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.